Fala galera, estamos começando mais um episódio do Triângulo Nerd Podcast. Hoje no centro do Triângulo quem vai estar com vocês sou eu, Lucas. E eu vou estar aqui junto com os meus amigos e um convidado mais que especial hoje com a gente. Pode se apresentar novamente, Rafa? Fala galera, hoje nós vamos trazer muitos conteúdos legais pra vocês de filmes, vamos continuar acompanhando Mandalorian com vocês, e é isso, fiquem ligados que a gente vai ter uma discussão e uma conversa muito top pra vocês aqui. E eu tô com ele também, Bruno. E aí galera, beleza? Vamos de novo aí com mais um podcast do Triângulo Nerd. Vamos acompanhar aqui hoje aí, tá maravilhoso, incrível, muito filme bom, muita coisa boa aí, vamos nessa. E hoje a gente vai estar falando um pouco sobre os filmes dele, no qual ele é o protagonista, é a estrela, o cara é bom, o cara é fera, luta, tudo que é tipo de arte marcial, é bom de mira e é bom de esquiva também. Estamos aqui com ele, John Wick. Boa tarde a todo mundo. Eu queria ir atrás dos vagabundos que mataram o meu melhor amigo, o cachorro do John Wick aqui. Meu Deus do céu. E com essa introdução do nosso querido John Wick, a gente vai começar o nosso podcast de hoje. A gente vai começar falando sobre a trilogia agora de 4 filmes maravilhosos de John Wick. Trilogia de 4 filmes. É uma trilogia de 4 agora, com um novo filme nos cinemas em cartazes atualmente, né, na data de lançamento desse podcast. O 4º filme, John Wick 4 Baba Yaga, está nos cinemas e a gente ainda não foi ver. Então, para você que está nos ouvindo, não esquece de nos apoiar, se inscreve, compartilha aí, ajuda a gente na divulgação para a gente poder e sempre estar acompanhando os lançamentos no cinema, porque como a gente anda dizendo, o cinema realmente tá caro, galera. Então eu queria saber de vocês, meus amigos, o que vocês acham dessa trilogia de filmes. Vamos começar do básico, vamos começar falando sobre o primeiro filme. Para você que tá nos assistindo, tá nos escutando, a gente possivelmente vai dar alguns spoilers dos filmes. Para você que não assistiu ainda ao primeiro filme de John Wick, pare agora e vai ver, depois volte aqui. Sobre os outros filmes a gente vai dar alguns spoilers, mas vamos começar falando do primeiro. O que você acha, Rafa, do primeiro filme de John Wick? Cara, então, nós 3 revimos, né, os 3 primeiros filmes pra gravar esse podcast, nesse esquenta especial aqui do Triângulo Nerd pra assistir o 4º filme. Eu confesso que eu me surpreendi com o primeiro. Eu não lembrava que ele era tão bom. Eu lembro que quando eu assisti, inclusive, eu vou trazer uma coisa muito interessante desse filme, porque eu assisti ele no cinema. E quando eu fui assistir, ele era De Volta ao Jogo. E aí, depois... De Volta ao Jogo. Depois, os caras resolveram trocar, porque como teve continuação, as continuações iam chamar, nem dava pra ser De Volta ao Jogo 2, De Volta ao Jogo 3, é um negócio meio Meu Primeiro Amor 2, né, que não faz o menor sentido. E aí, os caras trocaram, colocaram John Wick De Volta ao Jogo, só que quando eu assisti originalmente, tipo, eu sou de quando tudo era mato, que John Wick era só De Volta ao Jogo, tá? Mas... Inclusive, o segundo filme é John Wick Part 2, só que em português é John Wick, Um Novo Dia para Matar. Eles meteram 007, né? Alguma coisa relacionada. Cara, dá toda uma discussão especial a tradução de títulos e dublagem brasileira, velho. Mas assim, rever o primeiro foi muito bacana pra mim, cara, porque eu não lembrava que ele era tão legal, não lembrava que ele era tão bom. E vou dizer mais, tem muita gente que, tipo, fala assim que a série de filmes do John Wick, ela só melhora e tal. Eu vou dizer que eu não acho que o primeiro, dentre os 3, é o menos bom, digamos assim. Porque não tem nenhum filme ruim, né? Mas eu não acho que ele é o menos bom, não. Mas a gente já vai chegar lá. Galera, eu também vi os 3 filmes essa semana, bem rápido assim, um atrás do outro, porque é uma coisa muito empolgante. Dá vontade de tu assistir logo os outros pra te ver o que tá acontecendo, mesmo que tu já tenha visto de novo. É uma franquia muito gostosinha de assistir. O primeiro, então, que tem toda aquela tensão, aquela apresentação do John Wick, que todo mundo tem medo dele, toda a galera, assim, respeita ele, sabe? Então, é um filme muito bom, cara, que quem assiste gosta de filme de ação, tu quer ver tiro e ação, é isso que o filme vai te entregar. Não tem lá a melhor história, um roteiro também não é lá aquelas coisas, entendeu? Mas o que ele entrega tá bom. Cara, eu particularmente prefiro o segundo, e o terceiro pra mim é o melhor da saga até agora, porque ele engrandece muito o mundo ao redor de John Wick e tu começa a expandir
e vê que existe toda uma organização, toda uma hierarquia, e cara, isso é muito legal. Ele sai bastante do pau, porradaria, e ele vai muito pro que tem ao redor do mundo, entendeu? Como é porradaria, Igor? Pau, efeitos sonoros. Mas é aquela coisa, entendeu? Como eu falei, o roteiro não é lá dos mais brilhantes, entendeu? Em relação à história do mundo. Porque eu sei que já teve aí umas notícias que vai ter uns spin-offs sobre o universo de John Wick, e eu aguardo ansiosamente por esses spin-offs. Claro que duvido que vai ter a mesma qualidade, mas eu espero que eles contem melhor como é a história desse mundo. Porque até a gente conversando sobre os filmes, eu falei, eu tava vendo a hora de uma criança, de John Wick parar uma criança, dar uma moeda pra ele, e a criança falar, vamos tê-lo de volta, senhor Wick. Entendeu? Porque todo mundo daquele universo é assassino, ninguém explica como é que funciona, como é que tu faz pra te entrar naquilo. É claro que deixa subentendido em algumas partes, como foi que o John entrou, onde ele cresceu e tal. Se eu não me engano é no terceiro. No terceiro, né? Então, é uma história muito boa, é um mundo muito bom. Só que eu acho que eles entregaram esse mundo de uma maneira muito estranha. Falta eles melhorarem essa parte. É isso que eu tô esperando. Mas o filme em si é muito bom. Eu vou falar um pouquinho, assim, mais especificamente do primeiro. Cara, uma coisa que eu não lembrava que era tão legal é a construção inicial do personagem. Eu acho que o filme ele é muito eficiente em fazer aquela construção inicial do personagem. Tu traz aquela questão da esposa dele. Só um detalhe, tá, gente? Vai ser cheio de spoiler nisso aqui dos 3 filmes, beleza? Porque a gente quer comentar bacana os filmes e tal, então a gente vai spoiler bastante aqui. Se você não assistiu os primeiros 3 filmes, fique atento. Mas assim, eu acho que a construção inicial do personagem é muito legal, porque tu vê, ele é um personagem bem fechado, mas tu vê, cara, eu acho muito, muito doido, assim. Tu vai fazendo aquela construção inicial dele, tu vai vendo que ele ele tá com o sofrimento todo guardado, ele não põe aquele sofrimento pra fora, e aí, cara, quando ele recebe o cachorro, e ele lê a carta da esposa, cara, tu vê ele derreter, assim, tu vê ele começar a chorar copiosamente. E isso é muito importante, justamente porque na minha cabeça sempre tipo assim, cara, o John Wick, ele sai matando a galera por causa de um cachorro. Tudo bem, beleza, cara, eu tenho cachorro, o Bruno tem, o Lucas tem, todos nós aqui temos animais, e a gente cachorro sabe... Não, desculpa, o Lucas ele tem uma gatinha e 2 coelhos. Amante de gatos. No caso, é a esposa dele que tem um cachorro, que é ele. Mas aí, eu acho que todos nós aqui sabemos o quão pé da vida, o quão raivosos a gente ficaria se alguém faz mal pro nosso bichinho. Mas assim, chega um ponto, cara, em que a gente pensa assim, mano, o maluco tá matando Deus e o mundo por causa do cachorro, entendeu? Chega uma hora que tu fica assim, cara... E tu para pra pensar que, teoricamente, se tu para realmente pra pensar bem, a Luísa Mel é tipo John Wick da vida real, né? Enfim, a questão é que eu acho que é muito importante justamente essa cena, cara, é muito singela, é um negócio muito rápido, porque a gente faz essa construção de uma forma bem veloz mesmo no primeiro filme, mas eu acho que é muito sintomático do quanto o filme ele é eficiente, ele faz as coisas de uma forma direta, ele não enrola, e essa construção inicial do quanto aquele cachorro significa pra ele, do quanto aquele cachorro é a ligação com a esposa falecida, cara, eu acho isso, assim, muito bem realizado, e é muito importante pra gente entender o porquê que a morte daquele cachorro gera essa fúria nele tão grande, entendeu? Pois é, em relação a essa parte também, eu tirei uma situação. Ele perdeu o cachorro dele, na verdade, no começo ele perdeu a esposa dele, então eu entendo que ele tava com uma raiva reprimida em relação ao que ele passou pra ele estar ali pra aquela pessoa e não ter durado o tempo que deveria a felicidade dele, entendeu? Então eu entendo que ele tava com uma raiva reprimida, além de uma tristeza, mas ele tava com um ódio da doença e tal, do que aconteceu. Então, a partir do momento que ele perdeu o cachorro dele, que no caso foi... Ele literalmente direcionou todo o ódio que ele tinha por ter perdido a esposa dele, por não ter passado todo o tempo que ele queria ter passado com ela, tipo, ter vivido uma vida de fato com ela. Ele direcionou o ódio dele pro cara que matou o cachorro dele, no caso pra aquela facção ali, pra aqueles criminosos. Mas eu entendo dessa parte, entendeu? Que todo mundo brinca e fala, foi matar um Deus e o mundo por causa do cachorro e tal. Mas eu acho que não foi só isso. Claro que o cachorro pesou muito, que foi uma luz assim que apareceu pra ele. Mas eu acho que ele realmente direcionou todo aquele ódio que ele tava acumulando de ter ficado, de ser um cara que realmente tira a vida. E ele meio que tem uma solução pra tudo. Ele não conseguiu ter uma solução
a esposa dele. Então ele meio que acumulou todo esse ódio e saiu descontando pros caras que apareceram na frente dele. Eu entendo nessa parte, entendeu? Não sei se vocês concordam. Cara, o legal é que eu penso um pouco mais longe, não é só pelo cachorro também. Até porque, spoilers aqui, tá no começo do segundo filme, depois dele fazer tudo o que ele fez, ele vai atrás do carro dele também. E a esposa dele fala na carta que ele tem que continuar seguindo a vida e dedicando amor a alguma outra coisa, que não seja só o carro. Então tu já tira que ele tem uma ligação importante com o carro dele, ele zela pelo carro. E aí ele perdeu o carro, ele perdeu o cachorro, que era a memória da esposa dele. Então, assim, o cara foi humilhado e ele é o Baba Yaga, ele é o John Wick. Então, ele foi humilhado por um moleque que não entende nada, que só tá ele com um monte de capanga, pegou ele desprevenido, perdeu o cachorro, perdeu o carro. Então, tipo, isso levou o cara à loucura. Como já dizia nosso amigo Coringa, um homem só precisa de um dia ruim pra fazer uma loucura. Então, a gente tem que comentar um pouco sobre o primeiro filme em relação à construção e como o John Wick ele se reintegra nesse universo, entendeu? Porque, tipo assim, a partir do momento que ele perde o cachorro dele, ele faz todo aquele ritual lá de quebrar o piso dele pra ele recuperar as moedas, pegar o equipamento dele e começar de novo a caçar. A gente vê que o universo é muito bom, a história ela é muito bem criada nessas áreas, assim, e quando as pessoas vão vendo que ele voltou, vão sabendo quem ele é, tem todo aquele negócio assim de chegar e falar, caramba, velho, tu voltou, e aí, o senhor tá trabalhando de novo, tá aqui a trabalho, e ele sempre fica naquela relutância de que se ele voltou pra aquele mundo ou não, se ele vai participar daqui, se ele vai voltar a ser o que ele era ou não. Então mesmo quando ele tá perseguindo o cara, as cenas que mostram, o que o pessoal fala dele, que o pai do moleque, né, que matou o cachorro dele, fala que o John Wick é um cara totalmente concentrado, é um cara que ele tem foco, ele tem persistência, que eles deram uma missão impossível pra ele, e ele conseguiu a missão pra poder sair de lá, que ele tem tudo que o filho dele não tem, entendeu? Então, tipo, o John Wick, ele causa um terror psicológico em todo mundo, porque, tipo, se o John Wick for apontado a fúria dele, o ódio dele for apontado pra ti, tu sabe que tu vai morrer. Então, é esse desespero que os antagonistas têm em relação ao John Wick. E assim, eu acho que é muito doido como é que isso é construído, cara, porque é canalha, é meio canastrão. O jeito que essa persona, essa coisa do medo que o John Wick causa nos outros é mostrado. Mano, é demais, cara. A cena do cara dando um tapa na cara do moleque. Aí o pai do cara liga lá. Ah, fiquei sabendo que você bateu no meu filho. Sim, senhor, eu bati. Ah, posso saber o porquê? Sim, senhor. É que ele roubou o carro e matou o cachorro. E eles eram do John Wick. Aí, tipo, o cara só vira assim e fala... Ah... E desliga o canto. Desliga. Cara, isso é genial, velho. Isso é muito legal. É engraçado. É meio canastrão, assim. Mas, cara, é muito bom. E isso se repete depois, entendeu? Em várias outras cenas. Cara, e eu acho que o Michael Niksvich, ele... Eu não sei se eu falei o nome correto, tá? O cara é sueco, então... Que é quem representa o Viggo, né? O poderoso chefão ali, que é o pai do moleque que rouba e mata o cachorro do John Wick. Ele faz uma construção pro John Wick aqui que nem o próprio Keanu Reeves faria se estivesse sozinho. Na cena em que ele começa a falar pro filho, ele matou tantas pessoas, o cara, ele simplesmente enfrenta exércitos sozinho, ele um dia matou 3 homens com lápis, e quando a cena vai mesclando com a direção perfeita desse filme, com o John Wick quebrando o chão e retirando as armas, enquanto troca a cena pra ele com medo no olhar, falando pro filho quem é John Wick, o bicho papão, e ele começa a contar a lenda do Baba Yaga, do Boogeyman pro filho, e aí o filho fica com uma cara assim, tipo, eu resolvo. Aí o pai perde as estribeiras e soca o filho até ele aprender quem é John Wick. Cara, isso aqui é impecável, velho. E é aquela coisa também, tipo, nessa situação aí, que ele vai falando isso, as pessoas que estão ao redor, quando ele fala assim, cara, simplesmente uma vez ele matou 2 caras ou 3 caras com um lápis. Como é que o cara faz a porra disso, mano? Como é que o cara mata alguém com um lápis? Aí todo mundo fica olhando assim, tipo, isso é ridículo, como é que ele mata alguém com lápis? E realmente não é, porque eles tratam o John Wick no filme como se ele fosse uma lenda, mas ele não é uma lenda, ele é real, entendeu? E o medo que ele causa, tipo, até quando o Viggo, né, Viggo, ele liga pra ele e fala assim, John Wick, vamos ser cavalheiros, vamos resolver isso como cavalheiros. O John Wick simplesmente
Não fala nada. Não fala nada. Porque ele constrói aquele terror psicológico no cara, que o cara fala, ih, cara, tô fudido. Nem conversar, mano. Mano, eu acho, só fazendo uma breve citação de uma cena do terceiro filme que eu achei incrível. Que é, tipo, o Winston e o Sharon entrando assim no Continental. O Sharon pergunta assim, você acha que ele vai sobreviver? Aí ele vira assim, olha, tem um contrato de 14 milhões abertos na cabeça dele e todos os assassinos vão estar contra ele. Eu diria que é 50-50. Sim. Então, cara, isso é genial, mano. Esse bom humor, eu acho que tem um bom humor que ele não é contado como uma piada, necessariamente, mas ele é tão canalhão, assim, ele é tão canastrão, essas cenas, esses diálogos, e, cara, tu acaba rindo meio que sem querer, assim, entendeu? É muito bom isso, velho. Cara, e justamente sobre essa parada de humor, eu não lembrava que o filme, ele tinha essa pegada. Eu lembrava de ser um filme de porradaria. Tu lembra de John Wick por ele ser um filme de porradaria, de tiro e etc. Mas eu não lembrava que tinha essas cenas, assim, de alívio cômico tão natural no filme, que deixa o filme bem mais leve. Tipo assim, o filme passa e tu nem percebe que tu assistiu o filme durante tanto tempo. Então isso torna o filme de uma leveza muito boa, que só se tu parar realmente pra pensar e tu for um pouco chato como eu fui, reassistindo o filme, só se você parar pra pensar, realmente você vai se tocar que tem cenas que são repetitivas. Por exemplo, o John Wick, ele quase sempre repete o mesmo movimento. O cara vem reto na direção dele, ele tá na parede e ele vem pra desarmar o cara pegando a mão dele e dando um golpe de jiu-jitsu no cara. Ele quase sempre repete essa cena. Só que eles fazem de uma maneira tão natural e com a câmera contínua, eles fazem a cena sem corte, que fica legal. E isso é de uma característica única em John Wick. Eu acho que isso vem muito do fato, o Chad Stahelski, que é o diretor do filme, ele é o diretor dos 4 filmes, inclusive, ele é ex-dublê, né? E, inclusive, ele meio que foi o cara que inaugurou essa nova onda de ação do cinema, liderada por dublês. Então tem a franquia John Wick, tem o filme Resgate com o Chris Hemsworth da Netflix, tem Atômica e outros aí que eu tô esquecendo. Mas eu acho que isso é uma característica muito interessante de que, porque dublê, pra quem não sabe, ele não só faz as cenas de ação lá perigosas e tal pra galera, mas eles também são responsáveis por criar as coreografias de luta, etc. Então eles sabem como as coisas vão funcionar, eles sabem como... eles têm uma noção, pelo menos eu entendo, né, isso, eu não sou dublê, nunca estive num set de filmagem, mas eu entendo que eles devem ter uma noção de como é que a câmera deveria filmar, de como é que aquilo deve ser realizado pra ficar bem fluido e tal. Essa característica que tu citou, Lucas, eu acho que vem muito do fato de ser um dublê, um ex-dublê na direção. Eu acho que isso faz completa diferença e eu acho que isso esse meu argumento, digamos assim, se justifica justamente por esses outros filmes que eu citei, que repetem esse êxito. Mas em relação às cenas de ação do John Wick, elas são muito boas. É claro que elas são, de fato, em algumas partes bem repetidas, assim, mas elas também são muito ilógicas em algumas partes, como eu tava comentando com vocês. Pô, o cara não tá ali só pra trocar soco, tá pra trocar tiro, entendeu? Mas aí os caras, mano, como eu falei, o cara tá vendo o John Wick, o John Wick tá na parede a 1 metro dele. Aí o cara fala assim, pô, o John Wick tá ali. Ele tá exposto ali, vou dar um tiro na cabeça dele. Fala, não, eu vou atirar de perto porque eu quero que ele saiba quem foi que matou ele. Entendeu? Então o cara vai lá tentar atirar no peito do Baba Yaga, mano. Então, tipo, não tem como, mano. Tem algumas coisas assim nesse filme que elas são... As cenas de ação são muito boas, mas nessa parte eles pecam um pouco em questão de a troca de tiro ser perfeita em algumas partes. Mas nessas partes de luta, onde o John Wick tá trocando tiro e alguma galera, algum cara, 2 caras, 3 caras, vem pra perto dele pra atirar, não faz sentido, mano. Mas é que o John Wick é esguio, né? O John Wick é esguio, os caras percebem que se atirar de longe eles vão parecer um monte de Stormtrooper, né? Então não tem muito o que fazer. Eles têm que chegar perto pra atirar, né? Pra acertar. Porque você percebe que quando os caras atiram, por exemplo, na cena do segundo filme, em que o John Wick, ele tá trocando tiros no metrô com o segurança da irmã do Zantino, e eles estão atirando um no outro, ele de cima e o John Wick de baixo, cara, ninguém acerta ninguém. Tipo assim, são mercenários profissionais e ninguém acerta. O meu problema não é um acertar no outro. É que não, além de não acertar um no outro, não acerta o civil,
Não acerta ninguém. Não acerta um civil, não acerta uma mulher passando aleatoriamente. Por isso que eles são Realmente. profissionais. É porque a bala só pega onde eles estão mirando. Se não for no alvo deles, a bala não pega. Entendeu? A bala, ih, não pegou no John Wick, vou pegar na parede. Pronto. Cara, então, é esse ponto. Isso aí me incomoda um pouco, porque, tipo assim, além do quesito que a gente falou que todo mundo parece assassino nesse filme, literalmente o mendigo, o taxista, o cara que tá andando aleatoriamente na rua, o cara que tá vendendo peixe, todo mundo é assassino. E todo mundo erra tiro, tipo, o tempo todo. Cara, você é treinado e você não acerta um tiro de longe, cara. Isso me incomoda Mas muito. vai ver, o John Wick nem é tão bom assim. Vai ver, ele só faz o feijão com arroz e os caras são ruins. Mas por que só o John Wick acerta e os caras erram? Por isso que eu tô falando, vai ver, ele só sabe fazer o feijão com arroz e os caras que são ruins. Por isso que ele virou uma lenda. John, a lenda do feijão com arroz. Mas, ó, eu já pratiquei tiro ao alvo. Eu já fui naquelas brincadeirinhas, assim, de tiro ao alvo, de stand de tiro. E não é fácil acertar tiro, cara. Não é fácil. Amigo, eu já fui marinheiro, já atirei de verdade. É uma bosta. Você não tá entendendo? É horrível. Tu nunca Então, o cara não faz feijão com arroz. Ele entrega uma marmita, pelo menos, né? Mas eu concordo, se ele atira bem, se ele consegue atirar, ele tá mais do que certo de ser uma lenda, porque é horrível, mano, é muito difícil atirar. Não, mas calma. Eu acho que vocês estão se precipitando no seguinte. No primeiro filme, inclusive pra mim, é uma coisa que muda tanto pros outros filmes, que é justamente uma coisa que me incomoda neles, mas quando a gente entrar neles de uma forma mais profunda, eu chego lá. Mas a história é a seguinte, nesse primeiro, justamente uma das coisas que eu gosto nele, é ele ser bem contido. Tipo, as porradas, por exemplo, que acontecem normalmente são muito em lugares fechados. O John Wick, ele luta, por exemplo, naquela primeira porradaria que tem na casa dele, que inclusive é ali que a gente é apresentado também essa questão da canastrice. Porque quando ele mata a galera, todo mundo, aí chega o policial, aí ele abre a porta, aí Jimmy, John, aí ele dá uma olhadinha assim pro fundo, vê os copos lá, ele olha pro John, você está trabalhando? Voltou a trabalhar? Aí ele, talvez. Aí ela assim, então eu vou lhe deixar em paz. Isso é muito bom. Mano, tipo assim, deixa eu sair daqui antes que sobe pra mim, entendeu? Então assim, eu gosto desse fato de ser bem contido no início. Mas entrando também na questão de construção de mundo, que eu acho muito legal, como o primeiro filme também ele vai introduzindo de uma maneira bem devagar, bem vagarosa, essa questão do universo ali. Então, tu percebe que ele tem aquelas moedas, daí ele paga uma galera lá pra ir limpar a casa e tal. Depois ele vai até o Continental, aí tu começa meio que entender que tem um serviço ali do Continental. Daí lá eu acho que é nesse filme que a gente descobre que tu não pode matar ninguém lá dentro, não sei o que, por causa da menina, quando a menina a assassina tenta matar ele. Que inclusive é uma cena muito boa também, porque depois que ela tenta matar ele, aí lá pro final do filme, o Winston, tipo, ele chama ela pra algum lugar, aí ela chega, aí ele só passa assim por ela. É muito boa essa cena, cara. Inclusive Ian McShane dando um show. Ele vai passando assim por ela e fala, ó, fulano de tal, a sua ligação com o Continental foi encerrada. Aí ele passa por ela, aparece 4 caras, pô, dão 4 tiros nela e acabou. Então eu acho essa construção muito top. Mas só agregando nessa cena aí, ela só foi morta, não porque ela tentou matar o John Wick, mas foi porque ela matou aquele careca lá. Não, então, ela foi morta porque ela tentou matar ele dentro do hotel. Não, cara. Tu lembra que o John Wick dá uma moeda? Ela fala assim... Ele dá uma moeda pra um amigo dele, pra cuidar dela. Aí ele fala assim, olha, cuide dela. Aí ela vai, algemada, aí ela quebra o dedo dela aqui, o tendão, se desalgema e mata o cara. Aí por isso que ela é assassinada, entendeu? Vocês acham? Eu tinha entendido que ela tinha sido morta por Então, tentar matar o John Wick. Porque, tipo assim, tu vê no 3 que ele vai duramente tentar matar o cara lá dentro do Continental. É no 2. No 2, no 2, desculpa. E aí o gerente vai e fala, John, não faz isso aqui. Se ele sabendo que o John já tava fazendo besteira, ele podia impedir ele, mandar alguém impedir ele, entendeu? Mas a partir do momento que tu mata alguém ali, que meio que tu cumpre um contrato, ou cumpre um serviço, aí sim tu tá banido do local. Tentativas é aquele negócio, alguém vai chegar lá e vai te conter. Tanto que se alguém tivesse alguém do prédio lá, eles iam falar, senhores, vocês não podem fazer isso aqui, que é o que acontece no segundo, entendeu? Acontece no terceiro também, que é tipo brigar lá, ter essa luta. Mas a partir do momento que tu mata, aí tu perde totalmente teus vínculos com o Continental. Não só com o Continental, mas com toda a associação de assassinos. Essa morte é algo que me incomoda bastante, tá? Porque me incomodou no segundo filme, na verdade, né? Eles deram uma consertada ali no terceiro. Mas é algo que mexe comigo. O personagem do Ian McShane, o Winston,
que é o gerente de um dos continentais, né, do principal continental ali que a gente tá situado, ele mata a mulher porque ela realmente cometeu o assassinato dentro dos limites do continental. Só que quando o John Wick ele faz isso no final do segundo filme, ele dá 1 hora pra ele se safar. E ele não mata o John Wick, com a desculpa de que ele terá 14 milhões pela cabeça dele por causa da alta cúpula. Isso é algo que me incomodou muito, porque teoricamente aqui era pro Winston ter matado o John Wick, mas ele não faz isso. O John Wick, ele começa, assim que ele é banido do Continental, ele começa com uma recompensa de 7 milhões. Depois que a recompensa dele dobra pra 14, entendeu? Então, mas esse é o ponto. Ele tá com 7 milhões na cabeça. Após ele matar o Zantino, no segundo filme, aí a alta cúpula dobra os 7 milhões e aí vira 14 milhões em cima da cabeça de John Wick. E aí, por causa disso, o Winston, ele pega e fala, bem, eu não vou sentenciar ele à morte, já que ele já tá sentenciado. E ele dá 1 hora pra ele fugir. E, cara, isso me incomodou muito. Mas no terceiro filme vem a juíza da alta cúpula, né? Já avisei spoilers do terceiro filme aqui. Aí a juíza da alta cúpula vem e penaliza o Winston pela atitude dele. Aí eu achei que consertaram, porque realmente fica um furo muito grande. Porque que lá atrás alguém morreu porque matou no Continental e o John Wick, ele... dane-se, o John Wick é o John Wick. Porque realmente o John Wick é o John Wick. Tipo, é uma pessoa que, pro gerente, ele é um pouco querido e tal. Tanto que no terceiro, ele simplesmente vai e fala, eles mandaram você aqui pra me matar, então eu prefiro morrer pela mão de um amigo. Então eu acho que ele tem aquele vínculo de amizade com ele, porque até o John Wick poderia se safar daquela situação e fala, não, eu não vou, escolho lutar do teu lado e tal. Então eu acho que é isso, entendeu? Tipo, por ele ter essa amizade, essa consideração pelo John Wick, ele dá aquela 1 horinha. Enfim, eu gosto, como eu falei, eu gosto bastante do primeiro filme. E eu acho que ele é muito eficiente, ele funciona muito bem dentro do universo mais contido que ele traz. E eu gosto também que ele dá esses vislumbres de algo muito maior que existe ali por trás. Ele traz o hotel e tal. E, cara, eu gosto muito, ele funcionou. Eu diria que ele funcionou melhor do que ele funcionava na minha cabeça antes de eu rever ele agora. E a gente já vai pras notas desse primeiro filme, ou vocês querem falar mais alguma coisa? Eu acho que é bom a gente falar das notas já. Falando o final do primeiro, aí pra quem quer spoiler, ele mata um cachorro. Ele mata o cachorro. Luiz Amel, corre aqui, Luiz Amel. Ele mata ele mata o cara que matou o cachorro dele primeiro. E eu acho muito firme uma cena no hotel, onde ele pergunta pra assassina que tentou matar ele, pra ela dar uma informação pra ele. Aí ela vai e fala que ele tá numa boate, tal, no porão de uma boate. E o cara que tava junto com ele, que ajudou ele a roubar o cachorro, ele mata esse cara, rouba o celular dele. Ocorre toda uma cena de ação ali, de tiroteio, onde o John Wick tenta matar esse cara e o cara acaba fugindo, no caso, o cara que matou o cachorro dele. Mas o cúmplice dele, o John Wick, mata e rouba o celular. Aí esse cara, o filho do mafioso, liga pro cara, pensando que ele ainda tá vivo, querendo saber onde tá ele. E ele atende e o John Wick fala simplesmente assim, você matou o meu cachorro e tudo tem um preço. É perfeito. E no final, quando ele vai matar o cara olha pra ele e fala, é só a porra de um cachorro. E o John Wick não fala nada, só dá um tiro na cabeça dele. Não, e assim, outra coisa, eu só queria dizer também, deixar uma coisa que eu acho muito doida, cara, é que o John Wick, ele é muito... Primeiro, assim, comentar duas coisas, na verdade, que ele é muito fiel, né? Porque, tipo, ele já tinha matado lá o moleque e pra ele tava, não, beleza, tá resolvido. Aí o maluco vai e mata a porra do amigo dele. Aí tu fala, não, mano, pô, mas aí também tu tá pedindo pra morrer, né, cara? Tu tá se passando pra morrer. Aí o John Wick fala, bicho, não, agora eu vou ter que te matar também. E aí uma outra coisa que eu acho muito doido é que, não sei se vocês lembram, mas quem dá a localização do moleque é o próprio pai, bicho. Tipo, tem uma coisa, inclusive, que eu vou citar agora, que me incomoda, acontece várias vezes nos outros filmes também, mas, inclusive, tem uma no terceiro que acontece que, nossa, velho, isso me tirou do sério. Mas eu não vou ficar, pra não ficar me repetindo nisso ao longo do podcast, é que me incomoda o fato de que as pessoas têm chance de matar o John Wick e não matam. Tipo, quando capturam ele, aí, tipo, o cara fica batendo papo. Aí, beleza, o problema não é nem necessariamente ele bater papo, mas aí, tipo, ele pode dar um tiro na cabeça de John Wick. Aí, não, coloca um saco na cabeça dele pra matar ele asfixiado. Pra quê, bicho? Qual é o problema, mano? Essa cena que ele pode matar o John Wick, ele não mata, o John Wick vai e fala,
Todo mundo ficou me perguntando se eu ia voltar, se eu tinha voltado. Então, cara, tu quer saber dessa porra? Voltei. Ele chega lá, voltei, caralho. Pá, muito bom dia, meu povo. Aí ele volta e começa, mano. E é incrível, porque, tipo assim, ele constrói pro o vilão, imagina na cabeça dele que resolveu. Só que quando o brother dele mata os caras e ele rouba a escopeta, dá um balão e mata o motorista do mafioso, o cara simplesmente, eu tenho certeza que se isso fosse na vida real, o cara tinha se cagado de medo. O cara tinha falado, que porra é essa, mano, que esse cara tá aqui na minha frente? Eu botei esse cara pra morrer atrás com 2 caras, ele tava amarrado, e ele tá aqui na minha frente agora. Eu não tenho salvação, eu não vou morrer, desculpa, meu filho, toma aí, John Wick, eu entrego o jogo, entendeu? Então, enfim, cara, pra finalizar sobre o primeiro filme, a minha nota, eu acho que é uma nota 8. Eu gosto muito do primeiro filme e eu acho que ele melhorou nessa segunda assistida pra mim. E você, Bruno, qual a sua nota pro primeiro filme? Eu queria falar também que no final do filme, quando ele vai lutar com o chefe da máfia russa, o chefe da máfia russa olha pra ele e fala assim, sem armas, John Wick, agora é só no soco. Aí o John Wick larga a arma. No meio do soco, o cara puxa uma faca. Não dá pra matar o Baba Yaga só no soco. Eu não sei, cara, porque eu gosto muito desse filme. Eu estou para a franquia de John Wick como o Lucas está para a franquia do Pânico, entendeu? Então, tipo, pra mim, John Wick não tem filme ruim. Eu posso sim achar defeitos, mas eu sempre vou inventar uma desculpa, eu sempre vou passar o pano. Porque é muito boa a franquia. Nota 9, nota 9. Bem, pra mim, eu gosto muito da franquia John Wick. Ela tem, sim, suas repetições, tem seus vícios e manias. E eu gosto muito do fato como eles sabem mesclar naturalmente essa parada da ação pro humor. Eles fazem algo leve, engraçado ao mesmo tempo e de vez em quando apelam pro drama. E por mais que, polemizando agora, eu não ache o Keanu Reeves um ator incrível, ele sabe entregar o que ele precisa nesse filme como John Wick. Parece que o Keanu Reeves, ele nasceu pra ser o John Wick de fato. E ele consegue até entregar cenas de drama, o que é raro vindo desse ator. Desculpe a nossos ouvintes aí, meus amigos, mas é raro você ver o Keanu Reeves entregar realmente uma cena boa de drama. Então você consegue sentir muitas coisas nesse filme. E justamente pelo fato do Keanu Reeves não ser um ator extremamente bombado, ser aquele rato de academia, ele é um cara normal, como a gente. E, teoricamente, não como a gente, mas eu digo que é a questão de formato de corpo, tá? Primeiramente que ele é considerado um vampiro, tá? Que o bicho não envelhece. Agora que ele ficou um pouquinho mais velho, mas acho que é pra enganar o povo. Daqui a algumas 2 gerações ele já vai estar aí de novo com a mesma cara. Mas ele não é o cara, né, bombado, musculoso ali, como a gente estava acostumado, como, por exemplo, pega um The Rock, um Vin Diesel, e esses atores de franquias grandes de filme de ação, ele realmente vem revolucionando aqui, mostrando que não se precisa ter um soco mais forte do mundo. Cara, então, é aquilo. Dá a tua nota pra gente seguir pro segundo filme. E eu queria falar que o John Wick é igual o Steven Seagal. Só que a diferença do John Wick pro Steven Seagal é que o John Wick apanha e leva facada. O Steven Seagal, ele faz os filmes dele e ele não quer apanhar. Entendeu? Pra mim, a minha nota do filme é 9, tá? Do primeiro John Wick. Mas vamos lá, vamos passar pro segundo filme então. Começa com o Rafa. Eu acho, e aí é que eu vou polemizar um pouco, como o Lucas gosta de dizer, porque ele citou que ele considera o terceiro melhor, e é o que eu ouço, assim, o que eu já ouvi de muita gente. Gente, assim, eu vou justificar isso quando a gente chegar no terceiro daqui a pouco, mas eu acho o terceiro o mais fraco dos 3. Mas assim, o segundo pra mim é o melhor de todos. Eu já vou logo dar uma adiantada na minha nota, lá pro final, e aí os 2 dão depois, mas acho que a minha nota é um 8,5 pro 2, 8,5 pra 9, assim, porque o segundo, pra mim, é o que melhor consegue equilibrar uma história interessante, tipo, beleza, como o Bruno falou no início, a história nunca foi forte de John Wick, não é um objetivo também, ela não quer ser complexa e tal, ela quer criar um universo interessante, um universo bacana de tu acompanhar, pra que ele possa se expandir depois, né, e criar uma mitologia interessante, mas também trazer cenas de ação interessantes, cenas de ação extremamente bacanas de assistir. E eu acho que esse é o que melhor consegue equilibrar isso. Ele traz uma história que tem uma coerência, que tem um fluxo legal, que tem um desenvolvimento bacana, e ele consegue trazer cenas de ação bem mais interessantes do que o primeiro.
ela já começa a crescer de escopo. Quando ele tem o contrato aberto de 7 milhões contra ele, que ele começa a ser perseguido, que a gente tem uma cena longa, assim, de ele enfrentando vários caras, né, várias pessoas, não só homens, mulheres também, no meio do caminho e tal. Eu acho muito bacana, então eu acho que é um filme que consegue equilibrar, ele consegue trazer algo que do primeiro, que tem uma história que, novamente, por mais que não seja inovadora, não é incrível, mas ela dá o tom direitinho, ela faz o que ela precisa fazer de objetivo inicial e, tipo, sair do ponto A pro ponto B e trazer cenas de ações interessantes, que eu acho que é onde, por exemplo, o 3, ele brilha nas cenas de ação, mas enfim, eu vou comentar mais depois. E você, Bruno? O 2, ele começa de uma maneira muito boa, né? Ele já vai atrás do carro dele, aí ele consegue paz em relação à família do mafioso que ele matou, e chega lá, vai pra casa dele e fala, pô, eu já direcionei minha raiva mal direcionada, né? Ou bem direcionada, mataram meu cachorro, deu tudo certo, já me vinguei, vou viver minha vida normal. Ele vai lá, mete o concreto de novo lá na maleta dele, e chega um cara lá e fala, olha, tu tem um pacto de sangue aqui comigo. Aí ele vai e implora pro cara, falando que ele não ia fazer nada, porque ele não quer mais essa vida. Aí o cara fala, tu já entrou de novo, não tem como tu sair de novo. Ele vai falar, não, eu não sou a pessoa que faz isso, eu não sirvo pra isso e tal, por favor, não. Então o John Wick ali, ele mostra que ele não quer mais fazer parte desse mundo, que realmente ele tava com aquele problema aquele problema interno dele, onde ele resolveu quando ele matou o cachorro e que ele queria recomeçar de novo. Só que o que o filme do 1 tirou dele, tirou a mulher, o carro e o cachorro. No 2 ele recupera o carro, o cachorro e as lembranças da mulher, porque ele tem a casa, ele tem aquele local ali onde ele pode lembrar tudo que ele viveu com ela durante 5 anos, tem fotos, as coisas com ela lá. E aí do nada, Santino chega lá e fala essa proposta pra ele, oferece, não obriga ele a fazer isso, e ele acaba se negando. Então o cara simplesmente tira mais uma vez do John Wick. É por isso que o Rafa fala da dramatização do filme, porque que ele acha esse filme bom. Eu acho que é por causa disso, né? Porque ele tem um pingo de história, ele tem alguma coisa ali por trás. Então, tipo, o cara vai lá, pega lança granadas, aquele lança umas granadas incendiárias. Cara, inclusive eu acho isso genial, porque ele sai assim, não, beleza então, tá bom, fica aí, tu não quer fazer? Não faz. Aí ele tira uma freaking lança-granada de dentro do carro. Velho, não, calma, mano, calma, muito menos, gente. O Santino simplesmente vai lá, explode, incendeia a casa dele, né? O John Wick acaba sobrevivendo, porque realmente não foi um atentado à vida dele. Mas sim a casa, até porque o cara fala que até a casa onde ele tá morando pertence a ele, porque foi ele que ajudou ele a fazer a missão impossível para ele sair daquele mundo. E como ele retornou, ele vai cobrar o pacto de sangue que ele fez, né? A promissória que ele tem com ele. Então, tudo disso roda em relação a isso. Ele acaba cumprindo com a parte dele, ele cumpre com o que ele obriga ele a fazer na promissória. Mas aí é incrível, mano. Tipo assim, ele liga pro John Wick e é aquela cena icônica, assim, dele falar assim, e aí, John, eu sei que tu sabe que não é nada pessoal, mas eu não posso deixar de vingar a morte da minha irmã. Aí o John Wick vai e fala simplesmente o quê? Nada. É o Baba Yaga atacando novamente. Ele simplesmente desliga o telefone na cara do cara e vem de novo aquele terror psicológico. O cara simplesmente muda de expressão. O cara fica, e aí, cara, fudeu. Porque parece que realmente é isso que ligar pro John Wick transmite. Se o John Wick ligar e falar, e aí, cara, tu pode ficar de boa. Agora, se o John Wick não falar nada, mano, tu tá fudido, entendeu? Então, é isso. Tipo, o 2, ele tem uma história bem mais completinha do que o 3. O 3, ele tá ali procurando uma redenção e tal. Mas o 2, assim, começa numa história bem mais envolvente. E é uma história bem mais envolvente que o 3. Mas eu não consigo tirar, assim, de dar uma nota 9, tanto pro 2 quanto pro 3, né? Porque não é um filme perfeito, mas é um filme muito bom. Mas a minha nota é 9 e é um filme muito bom. Aconselho, quem não assistiu 1, 2 e 3, assistam, porque o 1 é bom, o 2 é bom demais e o 3 é bom. É bom que quem realmente não assistiu, agora nem precisa mais assistir depois do Bruno ter resumido o filme inteiro pra gente. Agora também não precisa mais, gente. Não falei o final do filme, não falei o final. Só você que tá nos ouvindo agora pode colocar nos 30 minutos finais de filme, que todo o resto você pode ouvir aqui pela gente, tá? Mas eu acho muito legal, cara, o começo desse filme. Ele
pra quem tá nos ouvindo agora, isso é um leve spoiler, não vai afetar em nada a sua experiência dos filmes, tá? Mas entre o início do primeiro filme e o meio do terceiro filme, só se passaram aproximadamente 1,5 semana. Então o John Wick ele faz todos os estragos ali em 1,5 semana, mais ou menos. Então o filme ele é uma linha contínua. Vai acontecendo tudo o que tá rolando, ele vai matando as pessoas, ele vai assassinando várias e várias pessoas. Esse cara assassinou centenas de soldados treinados durante 1,5 semana. Eu acho que muita gente queria saber também qual é o tratamento capilar que ele faz, porque o cabelo dele cresce muito rápido em 1 semana. Entendeu? Então, tipo, tinha muita gente pensando nisso aí, era do cabelão, mano, e tal, pra ver como é que faz, né? John Wick Clear Man ensinando como crescer cabelo. Cristiano Ronaldo, nadinha, John Wick, tudinho. Tipo isso, né? E eu acho muito legal como o filme ele sabe respeitar o primeiro. Claro, porque se tem a mesma direção ali envolvida, a maioria da equipe não mudou de fato, mas ele respeita aquilo que a gente falou sobre o primeiro filme. Cada um quer morrer do seu jeito, eles têm a honra de assassinos deles. Tanto é que na cena, spoilers a seguir, tá? Na cena que o Santino D'Antonio, que é o principal vilão, de certa forma, do filme, que é o cara que vai obrigar o John Wick a seguir a promissória dele através do sistema de assassinos do Continental e da Alta Cúpula, ele obriga o John Wick a matar a própria irmã porque ele quer um lugar na Alta Cúpula. E quando o John Wick chega lá pra matar a Diana D'Antonio, ela vira pro John Wick e ela começa a cortar os próprios pulsos. E ela fala que ela quer morrer do jeito dela. Ela, inclusive, abre aspas, fala: eu vivi a vida da minha maneira e agora eu quero morrer da minha maneira. Puta cena, só isso que eu quero falar, puta cena. Fora que nessa parte, quando ela tá indo assim em direção a um banheiro, né? Ela vai e se olha no espelho e o John Wick aparece atrás dela. Ela literalmente olhou e falou: ih, morri. Ela sabia que ele tava ali pra matar ela, entendeu? Ela falou assim: eu sabia que as consequências da minha vida me trariam a morte, me trariam você, entendeu? É alguma coisa nesse estilo assim que ela fala. Ela só simplesmente se entregou, entendeu? Qualquer outra pessoa poderia chegar e falar assim: eu posso lutar pela minha vida, eu posso até tentar ir no braço aqui com ele pra ver se eu consigo, pelo menos, dar tempo dos guardas chegarem. Mas ela olhou pro John Wick e falou assim: é o John Wick que tá aqui, então eu vou morrer. Eu acho interessante nessa cena como ele é tratado como um emissário da morte mesmo, né? Porque ela fala: eu sempre achei que eu veria a morte chegando, que eu veria você chegando. Inclusive, já falando sobre isso, pra gente agilizar aqui e passar logo pro terceiro filme, que é o melhor de todos, na minha opinião, a gente tem essa perspectiva também no final do filme. Spoilers aqui, tá? Pule alguns minutinhos aí se você não quiser saber o final do segundo filme. Mas quando o John Wick ele termina todo o contrato dele ali com o Santino D'Antonio, ele começa a perseguir o Santino com tudo que ele tem. Afinal, o Santino ele coloca 7 milhões na cabeça dele. Então ele começa a correr atrás do próprio Santino a partir do momento que ele já cumpriu o seu contrato. E o Santino vai procurar abrigo no Continental. E no momento que o John ele chega dentro do hotel, o Winston ele nem tenta parar o John Wick porque ele sabe que nada vai parar esse homem. O John Wick ele só puxa a arma e mata o Santino dentro do Continental. E é assim que a gente finaliza o segundo filme de uma maneira muito boa. Fora que o gerente do hotel, ele não gostava do Santino, ele ajudou o John Wick de todas as formas que ele pôde. Também tem aquela cena que o John Wick conhece o rei do submundo, né? Que é muito, muito legal, que é o Matrix, como é o nome dele? Powerade. É o Morfeu. É o Morfeu, ele conhece o Morfeu, ele chega lá e fala: John Wick, tem uma pílula azul e uma pílula vermelha. Brincadeira. Ele chega lá e fala pro John Wick que ele tá valendo 7 milhões. Aí o John Wick fala: cara, se tu não me ajudar, o Santino vai vir atrás de ti, ele vai querer dominar Nova York. Então, ou tu deixa a cúpula vir atrás de mim, ou tu vai acabar batendo de frente com eles. Aí o Morpheus vai lá e fala assim, ele grita ao Tom: por favor, alguém dá uma arma pra esse cara. Porque, tipo, é incrível que o John Wick passa quase metade do filme procurando arma, entendeu? Pra matar os caras. A gente nem falou da cena do guarda-costas da mulher. É muito feio essa cena. Deles perseguindo ao outro, né? Ele começa a perseguir ele. Ele coloca a recompensa de 7 milhões. Aí, antes da cena do metrô, eles acabam se enfrentando e eles entram no Continental. Aí é aquilo que eu falei, quando eles estão brigando no Continental, o recepcionista, né,
chega e fala, vocês não podem fazer isso aqui. Aí eles simplesmente olham um pro outro, aí ele fala, Bourbon? Aí o outro, Gin, se eu bem me lembro, né? Bourbon. Yeah. Aí eles começam a conversar assim, como se eles não se odiassem e tal. Como se nem que o John Wick odeie ele, porque o John Wick realmente não tem nada contra ele. Os dois, na real. O John Wick não tem nada contra ele. Tem aquela situação dele ter que matar o John Wick por honra mesmo, porque o John Wick matou a protegida dele. Mas aquela situação depois que ele usa as 7 balas pra matar o... Matar não, né? Pra invadir a galeria do cara. E ele vai catando arma no chão, entendeu? Então é muito bom, porque ele vai matando os caras e vai catando arma. Vai matando os caras e vai catando... Inclusive, aqui é muito legal tu ver novamente, depois de anos, o Keanu Reeves e o Lawrence Fishburne atuando juntos novamente. E a atuação dos dois juntos é muito, muito legal, cara. Quando ele se apresenta, né, como o Rei Bowery ali, e ele começa a falar com o John Wick como se ele estivesse vendo a lenda viva novamente na sua frente. E como a cena que o Bruno disse, né? Please, somebody get this man a gun. Cara, essa cena é muito boa. E como ele fala, bem, você tem 7 balas. Se tem 7 milhões na sua cabeça, você vai ter 7 balas. Então, essa metáfora que o filme ele vai colocando ali, das 7 balas, que depois vão virar 7 dias lá na frente, é muito legal. Então, como eles vão lidando com essas metáforas, é muito bom. E assim, só pra citar, pra gente não se alongar mais ainda no 2, a cena daquela perseguição ali nas catacumbas, pra mim, eu acho que é top 3 cenas da franquia até hoje. Aquela cena que, tipo, ele vai matando os caras, um monte de cara nas catacumbas, assim. Cara, aquela cena, pra mim, é incrível, 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 incrível. Fora que essa cena mostra como ele é... Por que ele é considerado um dos melhores assassinos, se não o melhor. Porque ele faz... O filme ele mostra toda a preparação dele lendo os mapas, dele colocando as armas em locais estratégicos e realmente acontece tudo que ele prevê, entendeu? Porque ele sabia que o cara ia se virar contra ele. Então ele já deixou tudo aquilo ali armado pra ele se salvar, entendeu? Então foi muito firme, porque num ponto tava a espingarda, num ponto tava a metralhadora. Então, tipo, ele sabia exatamente o que ia acontecer. Então mostra como ele era eficiente e como é que funciona aquele mundo dos assassinos. É muito bom. Outra coisa também que eu queria citar é a cena, tipo, depois daquele encontro, né, o capanga da mulher, que já tem aquela recompensa, quando eles lutam no metrô. Aquela cena é muito legal. Ainda que tem um exagero pra mim muito grande, quando ele coloca a faca, ele consegue enfiar a faca no cara e fala assim, ó, a faca tá na tua horta. Ah, velho, pera aí, calma lá também, né? Por favor, o cara é um assassino profissional, o cara conserta, cuida de cachorro, é dono de pet, é amante de carro, mas ele também é médico, o cara, velho. Ele sabe exatamente que a faca entrou na horta. Tipo, ah não, mano, calma, menos, gente, menos, muito menos. Mas essa cena também é citada também quando ele fala com o Morfeu, e o Morfeu fala pra ele, eu estava num beco e o John Wick me atacou por trás e cortou a minha garganta e falou que era pra ou eu pegava a arma e atirava nele, ou eu mantia pressionado. Então, meio que parece assim que quando o John Wick não tem nada contra tu, ele dá a escolha de vida pro cara, entendeu? Ele deu aquela escolha pra eles, entendeu? Eu achei muito legal, muito legal. Tanto que no 3 tem isso também, entendeu? Mas a gente vai chegar lá. O problema é que é muito complicado, é uma linha muito tênue entre você saber aonde você vai cortar a veia e a artéria e onde você vai cortar e não vai acontecer nada. Pois é. Mas assim, e aí outra questão que eu queria falar, cara, é da elegância, assim. É justamente a cena que o Bruno citou, deles parando, porque eles estão no hotel, aí eles não podem se matar, então eles têm que parar, e eles vão lá conversar e tal. Novamente, essa elegância, às vezes, eu acho que ela é usada pra fazer uma piada, pra trazer uma certa jocosidade ali nas cenas, mas eu acho que ela é muito bacana, ela faz parte também de todo aquele lore ali do John Wick, eu acho isso muito legal. E, pra encerrar a minha fala do 2, eu gosto muito da cena que, logo depois que o cara sai, levanta, né, que eles estão bebendo, aí ele vê a capanga do Di Santino, e aí ela meio que faz em linguagem de sinais, assim, tipo, eu te vejo por aí, John, aí ele manda assim, não se eu te ver primeiro, tu fica, caramba. E ele ainda faz de linguagem de sinais, tá? Que o cara é poliglota, o cara sabe tudo, mano. Bem, vamos pra encerrar então o segundo filme. Minha nota pra esse filme aqui, eu dei 9 pro primeiro, pra esse aqui eu vou dar uns 9,5, tá? Porque pra mim ele melhora bastante o primeiro filme. E vamos passar pro terceiro filme. Eu vou começar tecendo alguns comentários aqui sobre esse terceiro filme, tá? Pra mim, principalmente o comecinho desse terceiro filme,
me faz acreditar em coisas que eu normalmente não acreditaria. A primeira dessas coisas é, será que é tão fácil assim ser atropelado? Porque, cara, o que o John Wick é atropelado nesses 3 filmes, é assim, é desumano. O cara, ele é rebatido por um carro, aí depois vem outro e rebate ele por outro canto, como se assim, se não fosse nada. Ele não sente, ele não quebra uma costela em momento algum, ele não reclama de dor. O cara é um tanque de guerra. Mas aí é isso que cria a lenda do Baba Yaga, entendeu? Quando eles falam que o John Wick ele é focado, é justamente por isso. Que eles apresentam um médico, e é daí que eu tiro aquela parte que vocês falam que o John Wick ele sabe até onde ele tem que furar e atacar. Quando ele vai visitar o médico no 3º filme, o médico ajuda ele dando o remédio que ele já dá no 2º, não no 1º, e fala, olha, se você ainda tem assuntos a tratar, tome esse remédio aqui, que pelo menos você vai ter energia, mas você ainda vai sentir dor. Mas esse é o foco do John Wick, entendeu? Se ele tem uma missão, ele vai fazer, mesmo que ele esteja sentindo dor, mesmo que as costelas dele esteja quebrado. Tanto que tem uma parte no 2º que ele vai tomar banho e mostra os hematomas da bala, porque a bala, elas não furam ele, por causa do terno dele que é blindado. Mas o cara, quando dá o terno dele, fala, olha, elas não vão penetrar, mas vai doer pra caralho, entendeu? Então, tipo, mostra que, tipo assim, ele podia chegar e falar, eu vou me esconder por um tempo aqui, até eu recuperar minhas forças e tal, mas o John Wick não, ele chega lá e fala, eu tô fudido aqui, eu tô morrendo de dor, mas eu vou resolver isso logo, entendeu? E na parte do médico, eu acho que os assassinos nesse universo, eles são treinados de uma forma que eles conhecem realmente o corpo, que eles sabem onde tem que atacar, tanto que o médico fala, olha, atira aqui e atira aqui, e o John Wick sabe exatamente onde tem que atirar, tanto que o médico não consegue nem terminar de falar. Então eu acho que o filme mostra como o John Wick tem aquele preparo do Batman, entendeu? Então, tipo, é viajado, mas mostra. Em relação ao atropelamento, não tenho o que falar. Eu tenho certeza que ele deve ter quebrado algumas costelas, mas é como eu falei, ele tem um foco, entendeu? Então, ele só vai parar, ele só vai sentir, de fato, dor quando ele conseguir cumprir o objetivo dele. Cara, pra mim, os assassinos parece que eles não são bem treinados. Óbvio, o filme ele tenta dar enfoque pro John Wick. Só que é engraçado como ele só usa algumas artimanhas de roteiro pra alguns personagens. Por exemplo, o doutor, quando ele tá curando, ele fala, atira aqui e atira aqui. E o John Wick mete 2 balas no cara e ele segue a vida normal. Só que quando o John Wick tá lutando contra os assassinos ali que ele tem que matar, ele dá um enforcamento e o cara já fica mole, assim, entendeu? E... cara, essas artimanhas de roteiro, elas só são usadas pra alguns personagens ali de uma forma bem canalha. Quando se trata do John Wick, claro, o cara parece que não sente dor, não sente nada, e alguns outros personagens. A minha opinião, cara, o porquê, agora eu vou justificar o porquê que o 3º filme, pra mim, ele é o mais fraco. É justamente porque eu acho que o 3º filme, ele é o que mais exagera. Só que, ao mesmo tempo que esse exagero cria cenas de ação incríveis, ele torna o todo mais fraco. E aí eu vou dar uma justificada breve. Eu acho pra mim que o 3º filme, ele é uma colagem de set pieces incríveis. Pra quem não sabe, set pieces normalmente são aquelas grandes cenas, grandes sequências de um filme. Então, ele é uma montagem de set pieces incríveis. A questão é que essas set pieces estão coladas no cuspe. Esse que é o problema. Eu acho a construção muito fraca. Eu acho que a construção de história em si, eu acho muito fraca. Se tu parar pra pensar, gente, o cara roda, e ele termina no mesmo lugar, velho. Tipo, o próprio um dos personagens que ele encontra lá, ele fala, eu nunca vi alguém lutar tanto pra parar no mesmo lugar que estava. Eu acho que o filme chega uma hora que, infelizmente, as cenas estavam incríveis, eu tava admirando as cenas, mas eu parei de aproveitar elas ao máximo, porque eu falei, cara, não faz sentido ele levar tanta, sei lá, não faz sentido ele enfrentar tantos caras e conseguir se livrar, não faz sentido aqui esse cara não tá conseguindo matar ele, sabe? Tu tem que ter uma suspensão de descrença, tudo bem, tu tem que ter nos outros também. Mas eu acho que ele te exige uma suspensão de descrença tão grande que, pra mim, ela passou do meu nível, assim, um pouco. Eu gosto muito dos 30 primeiros minutos do filme, inclusive por causa que a mixagem de som e as 2 primeiras cenas que não tem não tem música, elas são só as cenas de luta, cara, pra mim são muito tops, assim. Mas eu acho que depois ele exagera, ele cresce e eu acho que ele se perde. Então por isso pra mim que ele acaba sendo o mais fraco dos 3. E
E só fazendo um comentário que eu queria entender o porquê que o John Wick queria tanto sair pra correr com o cachorro dele, né, gente? Porque ele tira a porcaria do cachorro no segundo filme, do hotel no final do segundo filme. Aí, tipo, ele roda com o cachorro, corre com o cachorro, daí, no início do terceiro, ele, não, leva de volta pra lá. Tipo, cara, por quê? Qual era a necessidade que tu tinha tanto de correr com esse cachorro? Mas enfim, cara, é basicamente isso. As cenas de ação são incríveis. São, de modo geral, as mais criativas e as melhores da saga. Mas eu acho que fica colado com cuspe e isso diminui bastante o filme pra mim. Cara, pra mim, eu acho que realmente o terceiro filme, ele tá maior, ele tá mais grandioso, mas ele precisa ser assim, porque os outros dois já foram muito grandiosos, já entregaram muita coisa, ele tem que entregar algo a mais. E ele, além de entregar isso, ele alivia um pouco a nossa suspensão de descrença, porque aqui o Keanu Reeves, ele já tá solto, ele já é o personagem, ele já vive o John Wick nele mesmo. Além da adição da incrível Halle Berry, a Halle Berry tá incrível, que é uma ótima adição. O Ian McShane, ele vai ter mais tempo de tela, ele vai poder brilhar, é um ator impecável pra mim, né? E a gente tem atuações muito boas. Desde o primeiro, tá? Ressaltando aqui, desde o primeiro John Wick, a gente já tem atores incríveis envolvidos no elenco. E aqui no terceiro, a gente vê um acréscimo de atores que vão realmente somar pro roteiro, pra história, e eles vão ajudar a gente a ter uma suspensão de descrença um pouco mais leve. Além de, claro, os cachorros. Gente, quem teve a ideia de colocar cachorro pra lutar e me fazer sentir, parece que eu tô jogando Call of Duty Ghost de novo, com os cachorros lutando em cenas de ações absurdas, quem teve essa ideia, traga um Oscar pra essa pessoa. Mas é diferente do Call of Duty, os caras no Call of Duty conseguem atirar no cachorro. Não entendo por que os cachorros da mina são a prova de bala, porque os caras estão vendo o cachorro vindo na direção e eles não atiram no cachorro. Eu acho que isso foi meio errado e tal. Mas é certo porque não pode matar o bichinho. Alô, Luísa Mel. Não tô falando que tem que matar, entendeu? Só tô falando que, tipo, é uma coisa que eu não consigo explicar. Eu tenho a explicação. Não tem como você atirar um cachorro de CGI. Como é que você vai atirar no CGI? Teu cu. Aí tá. O que eu quero falar, o que eu quero chegar no ponto é que quando a juíza chega e ela vai contratar os eles lá pra matar o John Wick e pra cumprir as penalidades que as pessoas que ajudaram eles têm que cumprir, é muito firme as cenas de luta. Eu acho que esse meio que vilão, né, que foi apresentado é muito bom, ele é muito divertido, ele é um personagem que ele dá aquela quebra, assim, ele dá aquele impacto de humor muito legal. Não só ele, mas os dois baixinhos também, gêmeos. É muito show a cena deles lutando com o John Wick. E eles sabem quem é o John Wick e tal. E fala assim, pô, é o John Wick, cara. Aí ele, mas ele tá meio enferrujado, né? Aí, mas ainda é o John Wick. Aí o John Wick olha pra eles, pega o cinto assim, vem. Aí é muito firme. O John Wick, ele poupa, entendeu? Ele tem um respeito por esses dois que ele não apresenta pra muitas pessoas que ele enfrenta, entendeu? Porque esses caras, eles têm aquele respeito pelo John Wick. O John Wick reconhece isso e ele devolve o respeito pra eles. Quando o John Wick derrota eles, ele simplesmente podia fazer o que ele faz com todo mundo, atirar na cabeça, que é pra finalizar logo. Ele não, ele vai lá e cumprimenta os caras e vai embora. E eu acho isso muito legal. E o careca lá, né, o peixeiro principal, quando ele enfrenta o John Wick a primeira vez, o John Wick põe a mão assim na escada do Continental e o cara fala, você quer perder a sua licença? Aí eles entram no Continental, aí tem aquela cena que é muito legal, que o John Wick senta no sofá lá, aí o cara vai lá, tem um monte de lugar pra cara sentar, aí o cara senta bem do ladinho do John Wick e fica olhando pra ele. Aí o John Wick se incomoda e senta na outra poltrona. Aí o cara olha pra ele, cara, eu sou teu fã, a gente é muito parecido. Aí o John Wick olha pra ele, não, nós não somos. Aí ele, somos sim. Aí ele, não, nós não somos. Aí ele, somos sim. Aí o John Wick, não. Aí ele levanta, aí ele fala, nós dois somos emissários da morte, lá na linguagem dele e tal. Então, como eu falei, eu dou nota 9 pra todos os 3 filmes e posso dar até 10 pro próximo, porque eu sempre vou passar pano pra essa franquia, porque é uma franquia muito boa. Eu vou encerrar a minha participação em relação a esse terceiro, falando, dando minha nota, falando duas coisas. Primeiro, que eu acho muito legal a atuação do Ian McShane com a canastrice dele dentro daquele cofre. Cara, quando ele tá naquele cofre, mano, é genial. Que o John Wick entra e fala assim, eu preciso de mais armas, eu preciso de armas diferentes, alguma coisa assim, por causa da blindagem dos caras. Aí ele não fala nada, tipo, ele só meio que sorri e abre as mãos, assim, tipo, apontando um monte de arma que tem na parede. Então, cara, eu acho muito bom. O Ian McShane fazendo o Winston é genial. É um casting genial.
E a outra coisa é essa cena justamente onde ele tá com esse cara, com esse careca no hotel, que tem uma coisa que pra mim é um jogo de câmera que tem um significado muito grande dessa cena, que é assim, o careca fica falando toda hora, nós somos iguais, aí o John Wick responde umas 2 vezes que eles não são. Aí o careca meio que levanta e fala, nós dois somos emissários da morte, alguma coisa assim. Só que nessa hora o cachorro do John Wick tá ali. E aí o que acontece? O John Wick não responde o cara, olha pro cachorro e fala, senta, fica. Aí o cachorro senta, daí o John Wick vai embora, aí a câmera consegue pegar um plano onde tá o cachorro e mostra o careca também que tava em pé, sentando e ficando no mesmo lugar. Ou seja, é quase como se o filme fizesse uma metáfora dizendo assim, é por isso que a gente não é igual, porque tu obedece, porque tu é um pau mandado, porque tu é como um cachorro, tu tá setado, tu tá programado pra obedecer. Eu não sou esse cara, eu faço as minhas regras, eu corro atrás do que eu quero, entendeu? É diferente de ti. Então, cara, pra mim, essa cena é um frame, assim, basicamente, mas ela diz basicamente tudo o que ele precisava informar. Ainda assim, como eu falei, apesar de tudo, eu acho que é o filme mais fraco da franquia. Então, ao contrário do meu amigo Bruno, infelizmente vou ter que dar uma nota 7,5 pra esse filme. Mas só marcando que, novamente, todos os filmes são legais, todos os filmes merecem muito ser assistidos. Gente, eu só queria dizer que o Rafa merece aplausos por esse detalhe que ele viu nessa parte, porque realmente, cara, quando tu falou assim, fez buá, a minha cabeça explodiu, eu fiquei, cara, olha de onde esse cara tirou leite, velho. Mas cara, foi perfeito, mano, perfeito. O que tu falou realmente bate, e eu acho que muita gente que escutar vai perceber isso na hora, entendeu? Porque eu te juro, eu não percebi isso, eu não vi isso, eu levei pra um lado cômico, e tu me mostrou pra um lado, assim, que foi incrível, mano. Incrível. Bruno, responde pra mim, de onde que o cara tirou leite? Pedra. Ah, tá bom. Bem, então pra gente finalizar aqui, galera, eu queria agradecer você que tá nos ouvindo até agora, nos falar sobre o filme do homem que mais muda de nome na história dos cinemas, né? Começa como John Wick, depois vira Jonathan Wick, e aí, do nada, o cara me vira nesse terceiro filme aqui, Jardane Jovanovic, né? Então é o homem que mais muda de nome na história dos cinemas. O cara é bom. Além de tudo, ele ainda é, né? Além de poliglota, médico, assassino, pai de família, dono de pet, ainda por cima é o cara com mais nomes na história do cinema. Bem, minha nota pro filme, sem me estender muito, além de eu amo John Wick, tá? Pra mim, a minha nota nesse filme é 10, ela vem numa crescente muito boa. O primeiro filme 9, o segundo 9,5, pra mim 10. Esse filme aqui eu passo pano total. Esse filme aqui, ele vem realmente numa adição de elenco muito boa, numa adição de casting muito bom, e realmente ele vem entregando novas cenas de ação, cenas maiores, cenas com mais porradaria, com mais tiro. Ele vem entregando o que o público quer. O que o público quer, porradaria, tiro e bomba, é isso que tem nesse filme. Então você vai já com a ciência de que você vai ver algo bom, você vai ver John Wick nu e cru. Bem, então é isso. Falamos sobre o John Wick, vamos agora pro assunto dessa semana. Vamos falar sobre os episódios 3 e 4 de Mandalorian. Agora eu vou passar a palavra pro nosso cinéfilo Rafa, que tá maratonando a série e tá acompanhando pra gente, vai trazer as mais últimas e quentíssimas novidades sobre Mandalorian. É com você, Rafa. Então, eu tinha falado sobre o primeiro e segundo episódio no último podcast, né? O Bruno trouxe os comentários dele sobre a primeira e segunda temporada, brevemente. O Bruno hoje, ele assistiu depois os 4 episódios e ele vai comentar comigo esse terceiro e quarto hoje. E aí, assim, eu tô vendo muita gente falando que não tá curtindo muito. Eu tô vendo bastante gente reclamar desses episódios e, ao mesmo tempo, também vi muita gente falando que o quarto foi o melhor. Eu acho que a série, ela tá um pouco mais altos e baixos do que o de costume. O primeiro é o episódio onde a gente vê o Din Djarin indo atrás do robô e tal, que ele precisa pra voltar pro planeta dele e tal. E aí ele vai naquela cidade. Depois, o segundo episódio, ele volta pro planeta dele, que é um episódio que eu acho que é muito bom, porque ele começa a setar uma questão muito interessante da cabeça da Bo-Katan, sobre as crenças dela, sobre as crenças do Din Djarin, que eu já citei no último episódio. Aí o terceiro episódio, pra mim, ele dá uma caída. Por quê? Eu acho que ele mostra uma outra faceta completamente diferente do que a gente tá acompanhando do personagem em si do Mandalorian, do Mandaloriano. Porque ele vai pra uma outra questão, assim, muito mais do rearranjo político do universo ali de Star Wars,
que é muito interessante, só que eu acho que ele traz, assim, ele é um bom episódio. Eu costumo dizer que tem coisas que são muito legais de assistir, e às vezes, mas não necessariamente é legal de comentar, de conversar sobre, e tem coisas que não necessariamente são legais de assistir, mas são muito legais de comentar, de conversar. Eu acho que esse terceiro episódio é mais ou menos isso. Eu acho que ele traz umas questões muito interessantes de questão política do universo ali de Mandalorian, da reconstrução do universo e de como aquele personagem do cientista, ele meio que tá brigando com a cabeça dele, assim, como ele tem a ambição de continuar a pesquisa dele, de conseguir fazer o que ele tem a ambição, né, o que ele buscava fazer, mas ao mesmo tempo tu percebe que tem uma questão assim que ele meio que ele tem um conflito interno ali sobre, pô, será que o que eu quero fazer realmente era por causa, sei lá, do Império? Ou é por causa da minha ambição mesmo? Será que eu posso abrir mão da minha ambição? Então, assim, tem um conflito que é legal e tem uma questão toda de universo ali que eu acho bacana, mas eu acho chato de acompanhar. Acabo achando chato de acompanhar. Então, e ao mesmo tempo, eu acho muito legal. Eu acho que o episódio ele tenta equilibrar, ainda que ele não consiga. No início tem uma batalha incrível de nave. E aí depois ele diminui, assim, mas aquela batalha de nave eu só queria pontuar que é muito boa mesmo. E aí depois tem a Bo-Katan, né, chegando, eles sendo recebidos de volta ali, que eu acho que seta, né, estabelece aquela discussão, como eu disse, que tava começando ali da Bo-Katan, sobre ela tá começando a entender o outro credo, o outro lado de Mandalore, né? Que era o país dela, que era o planeta dela, né, que era a cultura dela, mas que ela vivia de uma outra forma. E eu acho que acompanhar isso, que se estende pro episódio 4, é muito legal. E aí, entrando no episódio 4, é quando a gente acompanha a Bo-Katan e os Mandalorianos tentando derrotar o pássaro lá, aquele bicho que sequestra um dos Foundlings, um dos Ejeitados, que é um dos moleques que treina lá pra ser um Mandaloriano. Eu acho muito legal, porque assim, a série, ela tá mostrando que agora, ainda que o nome dela seja O Mandaloriano, eu sinto que ela, nessa temporada, é muito mais sobre o crescimento do Grogu, ou pelo menos ela está sendo até esse momento, o crescimento do Grogu e o lore de Mandalorian, não do personagem, mas daquele povo ali, daquele planeta, o trazido na mudança de perspectiva da Bo-Katan e na inserção dela ali com aquele grupo, do que necessariamente sobre alguma mudança, sobre algum fato do Mandaloriano Din Djarin, né, que é o personagem teoricamente principal. Mas assim, eu tô gostando, ainda que eu acho que tenha mais altos e baixos do que as outras temporadas, eu tô gostando dessa temporada, principalmente por esses dilemas que ela tá trazendo. É uma temporada muito sobre dilemas pessoais e sobre esse avanço, sobre esse aprofundamento na lore, na mitologia desse povo. Então, gente, eu tô gostando, tá sendo bem legal de acompanhar, e eu concordo, eu vi um vídeo falando que acreditava que o quarto episódio, uma postagem no Instagram que acreditava que o quarto episódio era o melhor, e eu concordo, eu gosto muito do 2, mas acho que o 4, ele é um episódio mais curto, mais conciso, mais direto ao ponto, e eu acho que é nesse momento, nessas coisas que a série Mandaloriano, ela cresce, é quando ela é mais concisa e mais direta ao ponto, e eu tô curtindo. Eu acho que não é uma série excelente, não é uma série magnífica, mas é muito bacana de acompanhar semanalmente. Cara, eu assisti os 4 episódios de uma vez. Até queria entrar em uma discussão aqui contigo, porque eu não sei se eu perdi algo que foi jogado na tela, mas como é que o Grogu voltou pra ele? Esse é um problema que talvez tenha pra galera que não assistiu, porque ele volta em Boba Fett. Então, assim, ele volta... Tá bom, não vou contar, o Bruno aqui sinalizando que ele não quer spoiler. Mas ele volta em 2 episódios no meio da série de Boba Fett. É por isso que tem uma galera que talvez fique perdida, que não entenda como o Grogu voltou. Porque, tipo, na série em si, eu realmente quero assistir Boba Fett, vou assistir até. Mas na série em si ele fala, aconteceu alguma coisa e ele acabou voltando pra mim. Então, tipo, eu vou dar uma olhada, porque eu quero realmente assistir Boba Fett. Mas, tipo assim, tirando isso, como eu não sabia, obrigado pela explicação e obrigado por não dar spoilers, eu vou voltar a falar sobre a série em si. O primeiro episódio eu não achei muita coisa, achei bom, como eu falei da primeira vez sobre a série. Ela sempre vai estar naquela média de 7,5 para 8, a série, entendeu? Então o universo Star Wars ele é um universo muito bom, então tudo que jogarem na tela pra mim ali, eu vou curtir. Tanto que quando mostra a realidade do cientista, a perspectiva do cientista de sair do Império pra Nova República, que ele fica que ele dá aquela palestra falando que ele quis apenas fazer o bem com os clones, né? Com a ciência dos clones.
ele mostra o incentivo dele, o que foi que incentivou, que foi a perda da mãe dele, porque em muitas partes da galáxia não tem como fazer a tecnologia de clonagem, e se clonassem um coração pra ela, ela tava viva até hoje. Então, essa é a motivação dele pra ele fazer aquilo, então eu acho que a motivação dele é perfeita, é uma motivação muito boa, e que ele sim deveria continuar, só que aí a Nova República, ela tem conflitos em relação a isso, ela tem ideias divergentes em relação a isso, acha que ele é um prodígio, mas não quer trabalhar isso com ele. O que acontece no final não é legal, não vou dar spoilers aqui, não achei legal essa parte, queria entender um pouco mais do que aconteceu, porque eu não entendi se a menina era vilã, se ela ainda tava pro Império, se ela não tava, o que foi que aconteceu na mente dela, porque o que ela fez no final não foi legal. Mas assim, o que até agora, o que me deixou mais empolgado é quando ele vai visitar o planeta para tomar banho nas águas termais, nas águas termais já, nas águas vivas, né, dos Mandalorianos lá, da religião dele, para ele poder se purificar, se redimir, né. E quando ele afunda e a menina vai atrás dele e ela vê o Mitossauro. Égua, cara, quando eu vi essa cena, eu fiquei... Égua, não acredito. Eu fiquei muito... Porra, mano. Eu fico sem palavras, porque realmente foi muito top essa cena. Foi muito top. Eu fiquei tipo assim, caralho, velho. E foi uma coisa assim, que mudou não só ele, né, porque ele voltou ao credo dele, mas mudou ela também, porque ela não participava do credo dele, ela tinha outro pensamento, outra visão do credo Mandalorian. E quando ela passa por isso, ela acaba aceitando o credo antigo, né? Que é o credo dele. E ela simplesmente fala, pô, cara, será que eu vi aquilo mesmo? Será que aquilo é um sinal? Ela fica com aquilo na cabeça dela. Será que isso é um sinal pra mim seguir o credo do Mandaloriano? Que eu tenho que seguir isso? E ela fica nessa dúvida e acaba que ela segue, entendeu? Então, eu acho que é muito firme como a série aponta que os dois já tiveram no mesmo mundo, no outro. Ele já tirou o capacete, ela também, agora os dois estão seguindo a mesma linha de raciocínio no seu credo. Então, a série é sobre ele, é sobre o Baby Yoda, o Grogu, né? Mas, cara, o que a série mostra dos Mandalorianos é muito bom, é muito bom. Então, eu aconselho todo mundo a assistir. A terceira temporada não tá ruim, ela pode estar um pouco lenta, mas pra quem gosta do universo, vai curtir tudo que tá mostrando ali. Eu acho que ainda vai apontar aquela parte dos piratas, ainda vai ter um arco sobre esses piratas e ainda vão perseguir o Mandalorian. E eu acho isso muito legal, falar sobre os piratas espaciais, que é uma coisa muito boa também, é uma coisa que tem que ser explorada nesse universo. Mas em si, se tu quiser saber sobre o universo mandaloriano, se tu quiser entender um pouco mais sobre a crença, é muito boa a série, é muito boa e eu aconselho. Só dando uma encerrada, falando dos piratas, já vi teorias, não são confirmadas, não sei com base em que necessariamente foram criadas essas teorias, mas já vi teorias que disseram que talvez esses piratas eles sejam personagens da série Skeleton Crew, que vai ser uma outra série Star Wars que já tá sendo filmada hoje e tal. Obrigado, Disney. Vou assistir também junto com Boba Fett. Muito obrigado, Disney, pelo menos no universo Star Wars, em relação às séries, você está fazendo alguma coisa boa. Pra mim, eu acho legal isso de o Mandaloriano, que ele incrementa muito esse universo rico que é Star Wars, e a gente não consegue ver com uma amplitude tão grande nos filmes. Mas a partir do momento que chega nas séries, nas novas produções que a Disney tá fazendo a respeito de Star Wars, tu tem uma expansão de universo que é muito boa e que a gente sente um gostinho de quero mais, na verdade, não é que faz falta, mas que deixa um gostinho de quero mais nos filmes de Star Wars. O que eu acho meio chato, e discordo da opinião do Bruno, é essa amplitude tão grande de séries. Eu acho desnecessário essa quantidade de séries tão grande. Eu não gosto de me sentir obrigado a assistir 300 mil séries pra entender o acontecimento de uma coisa na série que eu tô vendo. Por exemplo, o fato do Grogu ter sumido aí e voltado do nada, de ter que ver a série do Boba Fett pra entender, sabe? Amigo, se você não gosta, não assiste. É simples, tá? Cara, mas é por isso que eu não assisto. O universo Star Wars é um universo muito rico. É um universo que tem que ser explorado. Então, contanto que eles façam série de qualidade, eles podem sim enfiar várias séries que eu vou assistir. Não é isso. Mas eu concordo com isso. Eu acho legal ter várias séries explorando sobre várias coisas. O que eu discordo é o fato de você ter
que assistir as outras séries pra entender algo de uma. É um acontecimento simples em uma que você tem que ver outra. As séries de Star Wars, no caso, nessa parte, elas têm um universo muito rico. Então, tipo assim como tu viu todos os filmes da Marvel pra te chegar nos Vingadores, é bacana tu assistir a série, entendeu? Pra te chegar numa coisa legal. Porque o Boba Fett, ele aparece no Mandaloriano, então é bacana ter uma parte do Mandaloriano no Boba Fett. Entendeu? Então, tipo, eu tenho certeza que se a produção do Boba Fett tiver a mesma qualidade que teve a do Mandaloriano, vai ser uma série boa de assistir, entendeu? Porque o que apresentaram do Boba Fett no Mandaloriano foi muito bom. O problema dessas séries é que, tipo assim, o não é um problema, é mais uma coisa boa que a Disney tá fazendo. É que você não, como eu já disse, você não precisa assistir os filmes pra você gostar do universo, pra você se interessar pelo universo. Essa nova parte que tá falando do Mandaloriano, do Boba Fett, que vai ter, como o Lucas disse, em teoria, outra série, é uma coisa muito boa. Então, tipo, a gente não precisa tá ligado nos filmes, nos filmes, nas franquias de filmes anteriores, pra gente ser fã de Star Wars agora. Então, tipo, é uma coisa que todo mundo gosta, é um universo que merece ser explorado. Então, como eu falei, se tiver qualidade, coloca a série que a gente vai assistir. Mas se tem um cara meio chatinho aí que não quer ver, não vê, mano. Mas ó, eu vou te dar um exemplo de como isso pode vir a ser ruim pra Disney. A gente tá vendo a Disney pecar bastante e reduzir qualidade porque ela tem que focar alguns projetos. Se você acrescenta mais e mais projetos, eu vou te dar um exemplo do que tentou fazer isso e errou. A CW tentou fazer isso com o universo DC compartilhado de séries. Começou um negócio muito legal com Arrow. Você teve o Barry Allen aparecendo ali em meados da 3ª temporada, se eu não me engano. E logo em seguida veio a série do Flash, todo mundo, nossa, que incrível, muito bom. Depois você teve Supergirl, depois você teve várias séries ali começando a surgir nesse universo, que depois se conectava em vários episódios compartilhados deles lutando juntos. Isso foi muito legal no começo, só que depois de um tempo, se você não manter a linha de raciocínio, você perde muito do foco. E eu tenho medo que a Disney cometa o mesmo erro que ela cometeu com a Marvel no universo de Star Wars. É um universo bom, um universo rico, mas que pode vir a perder a mão. Não, pra gente finalizar aqui, eu te entendo. É uma coisa que realmente tem que ser observada, mas assim, o que a Disney tá fazendo, pelo menos até o momento, é apenas introduzindo uma amostra ali do que vai ser uma próxima série. O que eles estão mostrando ali é que é um universo vasto que se conecta de algumas formas. Não quer dizer que eles vão se juntar para combater o crime no final. Só significa que é um universo muito vasto, mas que é aquilo, o universo é vasto, mas também é pequeno. Tu vai encontrar uma vez ou outra ali uma série que vai surgir, mas o que importa nessa série é ela ter qualidade, ela te mostrar um universo vasto, como o Mandaloriano tá te mostrando e como provavelmente Boba Fett tá te mostrando. Tá mostrando pro público, entendeu? O que importa é isso. Tirando isso, cara, por favor, Disney, continua fazendo. Mas com qualidade. Não tem erro, mano. Não tem como errar. É um universo muito bom. Cara, não tem como errar, mas aí você mete a Disney no meio, né? Aí dá medo. Quando tem selo Disney de qualidade, já não é mais grandes coisas hoje em dia, sinceramente. Eu entendo. Eu sei que tu tá traumatizado com a Disney porque ela te deixou órfão. Cara, o meu trauma, meu querido, eu vou falar meu trauma de Star Wars. Eu era fã da franquia. Até o momento que eu fui sozinho assistir o último filme pra ouvir a seguinte frase: de alguma forma, Palpatine voltou à vida. Aqui eu givei Star Wars. Aí eu desisti de Star Wars. Bem, mas é isso então. Rafa, você tem mais algum comentário sobre ou a gente pode encerrar? Podemos encerrar. Beleza. Bruno, você tem mais algum comentário sobre? Gostaria de falar que, mesmo a gente discutindo sobre isso, eu te amo, tá, cara? Não, a gente é um triângulo mais do que nerd. Brincadeira, tá, gente? Mais que amigos, friends, né? Não entendi. Então vamos encerrando por aqui, gente. Muito obrigado a você que nos ouviu até o momento. A gente agradece muito o apoio de vocês. Eu quero pedir para vocês, por favor, se inscrevam, compartilhem com seus amigos se vocês estão gostando do podcast, deixa um like, responde nossas enquetes dependendo da plataforma que você está vendo, ou deixa um comentário aí. Nos ajuda de verdade, porque vocês precisam ter acesso
aos nossos futuros projetos, vocês precisam ver as coisas que a gente está fazendo aqui agora. No atual momento da gravação desse episódio, eu estou completamente fantasiado de John Wick, com meu terno, com minha camisa preta, e eu queria muito mostrar isso para vocês, mas para isso a gente precisa ter uma pequena melhoria no nosso estúdio aqui, ter acesso à câmera, que a gente já tá com esse projeto aí para trazer para vocês agora os vídeos mostrando para vocês como é que a gente atua aqui, como é que a gente conversa uns com os outros, e seria muito legal trazer isso para vocês, mas para isso a gente realmente precisa do apoio de vocês, porque afinal de contas nosso podcast é uma via de mão dupla, a gente quer trazer um conteúdo de qualidade, mas a gente realmente precisa do apoio de vocês, do crescimento do canal, pra gente poder fazer isso. Então, novamente, muito obrigado. Aqui é o Lucas, eu vou me despedindo de vocês e fiquem com a despedida dos meus companheiros. Muito obrigado, gente, por nos acompanhar até aqui. Continuem nos apoiando, assistindo. A galera que nos conhece pessoalmente pode mandar mensagem, que a gente fica feliz de receber suas congratulações. Vocês podem nos acompanhar, lembrando, na altura da gravação desse podcast, nós estamos disponíveis no Amazon Music, no Spotify, no YouTube. Temos o Instagram também, Triângulo Nerd. E vocês podem nos acompanhar por esses locais. Nós vamos tentar ainda entrar aí, por exemplo, no Google Podcasts, em outros aplicativos, outros agregadores. Mas, por enquanto, é isso. Um grande abraço para vocês e até o próximo episódio. É isso aí, galera. Primeiro eu queria agradecer aos meus amigos aqui por essa resenha maravilhosa que nós tivemos aqui. Foi muito bom conversar com vocês sobre isso, discutir sobre esses filmes e essas séries, entendeu? Brincadeiras à parte aí, galera. Quero agradecer para quem tá escutando a gente até agora, pedir para vocês compartilhar e curtir, mandar para os amigos de vocês, galera que conhece a gente, vai lá, comenta, diz o que a gente pode fazer para ficar melhor, entendeu? A gente tá aqui para ouvir, para saber como a gente pode melhorar, para ter um conteúdo melhor para vocês. E é isso aí, galera, até a próxima. Tapa na gostosa!